Hoje é terça-feira, hoje é dia de giro de notícias, na verdade todo dia que não tem jogo é dia de giro de notícias aqui no canal Raiz Tricolor. Vamos falar sobre a lesão de Iago, essa convocação de Luiz Henrique para o Sub-20, as desconvocações, o Fluminense está sem moral efetivamente? Vamos entender um pouco sobre isso e também sobre o incêndio que aconteceu próximo ao CT do Fluminense, que muita gente acabou achando que era um incêndio no CT do Fluminense. Vamos falar sobre isso daí agora nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu, Joe, sou Gabriel Amaral, com meu espanhol perfeito que vocês já conhecem, e eu te peço para que você se inscreva aqui no canal e dê o like aqui também. Joe, sou periodista e tricolor. Por essa você não esperava, né? Passa no OneFootball, aplicativo presente em mais de 180 países. Deve ter uma versão do OneFootball em espanhol também, deve ter como você mudar a configuração lá. Mas é interessante que você baixe, deixe em português mesmo e ative as notificações de notícias do Fluminense. É importantíssimo que você faça isso para você ficar antenado. Tudo que você vê aqui no canal Raiz Tricolor com análise, etc, com notícia, tem notícia lá no OneFootball também. Então é importante você dar essa olhada e baixar com o link que está aqui na descrição. A primeira notícia do vídeo de hoje é sobre Iago Felipe. O Globoesporte.com confirma que há uma lesão muscular, a gente já esperava isso, num dos jogadores que vem sendo destaque nas últimas 3, 4 partidas do Fluminense. Bem, Iago Felipe vai ficar fora um tempo, lesão muscular, é um negócio sério, mas, segundo o GE, a lesão foi leve, ainda bem. Ou seja, ele não deve se afastar dos gramados por tanto tempo, a não ser alguns próximos jogos. E com o Fluminense hoje, como o Fluminense hoje não joga mais no meio de semana, né? São 13 semanas aí jogando só sábado, domingo, acho que segunda deve incluir também. Então o Fluminense perde poucos jogos sem Iago, né? Porque se fosse naquele ritmo de quarta, domingo, perderia mais. Acho pelo menos isso daí. A gente não sabe, o Fluminense não costuma dar data, semanas, tempo, meses para a volta dos jogadores, mas a gente aguarda e imaginaria ali que não deve ficar mais do que 4 jogos fora. E a Felipe, que é um desfalque, nesse momento é um desfalque considerado. Segunda notícia também fala de desfalques. A gente vai falar aqui sobre Luiz Henrique, jogador do Fluminense convocado para a seleção Sub-20. Jogador convocado para a seleção Sub-20 é sempre uma parada boa, né? Deveria ser, mas não é, né? O Luiz Henrique foi convocado, dessa vez a CBF preferiu não marcar amistosos para o Sub-20 para poder treinar a equipe, para ter mais tempo de treinamento para o sul-americano, né, da categoria Sub-20. Luiz Henrique foi convocado, se apresenta à seleção e ficará com ela até o dia 31 de outubro. Lembrando, o dia 1º de novembro é um domingo, o Fluminense vai enfrentar no dia 31 de outubro o Fortaleza e ele também perderá o jogo anterior deste final de semana, no domingo contra o Santos, ou seja, ele perde o jogo do dia 25 contra o Santos e do dia 31 contra o Fortaleza, perde 2 rodadas. Vamos para os dois lados agora, né? O primeiro lado, eu cheguei a ver uma matéria do Netflix, está sendo bem replicada nos grupos, até recebi lá no grupo dos padrinhos, tem um grupo dos padrinhos no WhatsApp, que o link está na descrição, e tem um grupo do Telegram também, que esse é para membros aqui do YouTube, que é mais fácil para você virar membro, né? O botãozinho está aqui embaixo, aperta aí no Seja Membro. Enfim, recebi falando, olha só, o Vasco conseguiu liberação de 3 jogadores e o Fluminense não consegue. Aí agora já veio do Corinthians. Corinthians consegue liberação de jogadores, só o Fluminense que não consegue, isso é uma vergonha. E assim, vamos lá, tem 2 lados aí disso daí. O primeiro, o Corinthians e o Vasco estão conseguindo liberação pro jogo de amanhã, de quarta-feira. Não é pro jogo do final de semana. Se o Fluminense jogasse amanhã, provavelmente o Luiz Henrique também estaria liberado. O Fluminense conseguiria essa liberação. Nenhum desses 2 clubes conseguiu liberação para o final de semana, pelo menos até o momento que eu estou gravando isso. Liberação para o final de semana, que é quando o Fluminense joga contra o Santos. Não conseguiram. Então, tem esse fato aí também. Comparar a liberação que o Vasco e o Corinthians conseguiram nesse momento com o que o Fluminense não conseguiu, é injusto, entendeu? É uma coisa que não condiz muito com a realidade. Outro ponto, né, que aí eu tô falando aqui a favor da não liberação, tá, inicialmente. Outro ponto lembra quando aqui no canal tem um vídeo chamado O que os portugueses disseram sobre a TV portuguesa disse quando Evanilson chegou lá, né? Aquele programa de Portugal que eu participei, da TV SIC de Portugal, e em que logo depois tem um comentário e tal, e um dos comentários que o comentarista lá do programa faz, logo sobre Evanilson, da pouca informação que eles tinham, né? A não ser o que eu tinha acabado de trazer, é de que Evanilson nunca foi internacionalizado, né? Nunca tinha defendido efetivamente a seleção brasileira. Isso pesava
estava no currículo dele, né? Segundo o comentarista lá. Isso é um fato. Lá fora, jogador que teve passagem por seleções de base chama mais atenção. Isso quer dizer que vai fazer o Fluminense vender melhor? Não. Marcelo Taluga foi campeão mundial sub-17, o Fluminense vendeu por 1 milhão de euros, é uma vergonha, né? Não quer dizer, passar pela seleção não quer dizer que a diretoria também vai aprender a vender melhor os seus jogadores. Porém, faz diferença. Isso faz diferença na carreira do jogador. Outro ponto ainda sobre defender a manutenção da convocação é o próprio jogador. É Luiz Henrique e a oportunidade dele de ir para a seleção. Quando se chega a um certo patamar, como o Marcos Paulo estava no passado, que é um cara que já está sendo convocado diversas vezes, e está num momento crítico, Marcos Paulo pediu para ficar e não ser convocado para a seleção de Portugal. Também porque ele tinha certeza da vaga dele lá, agora nem tanto, né? Mas também pelo fato de que o Fluminense precisava muito de Marcos Paulo naquele momento do ano passado. Então o jogador pediu, o Fluminense também tem esse dedo que precisa ter de, né, conversar com o jogador, às vezes tem estabelecido isso em contrato, a gente nunca sabe. Agora, os pontos contra a convocação é de que Luiz Henrique é um jogador em franca ascensão. É um jogador, eu falei de Iago, que o Fluminense acabou de perder e que vem jogando bem ali desde o jogo contra o Bahia, foi um dos melhores, jogou bem contra o Goiás também, enfim, vem subindo de produção com o Iago, o Fluminense acabou de perder Iago. Luiz Henrique também jogou bem, caiu de produção no segundo tempo, mas jogou bem as últimas partidas do Fluminense. E perder os dois de uma vez só contra um time bom, ou pelo menos num nível mais alto do que os últimos que a gente enfrentou, como o Santos, pode ser um perigo que faz o Fluminense perder, por exemplo, 3 pontos de bobeira, né? Ou 4 pontos, né? Empata com o Santos, empata com o Fortaleza, jogos que de repente dava pra ganhar, e que isso faz diferença lá no final. Então assim, tudo tem que ser dosado, mas é sempre bom a gente lembrar. Quando a gente fala de convocação, você pode ficar puto, falar de diretoria é um lixo, a CBF é um lixo, etc. Pode, mas quando a gente vai analisar, nem tudo é só libera, não libera. Tem conversas e tem gestões internas também para fazer. O Fluminense está certo de pedir a liberação? Está certo de não pedir a liberação? Não é uma decisão tão simples. O que eu faria? Eu faria um pedido, conversaria com o jogador se ele toparia a liberação nesse momento. Porque também não adianta você fazer isso e o jogador ficar putinho. E é difícil. Tem jogador que é mimado também. Não estou falando de Luiz Henrique. Então eu tentaria ao máximo conversar e traria explicações para a torcida o mais rápido possível. Se vai fazer isso, não sabemos. E para fechar, o incêndio no CT do Fluminense. Olha, o clima esquentou e pegou fogo. Enfim, o CT do Fluminense não pegou fogo, tá, galera? Um lugar ao lado do CT, na verdade, uma região... A gente sabe que o CT do Fluminense é totalmente isolado, né? É um negócio até meio que estranho. Se você olha o CT do Fluminense, parece que você tá em Tanguá. Não parece que você tá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas, bem, pegou fogo perto do CT na manhã desta terça-feira. Tem vídeos aí, tá passando o vídeo aí nesse momento, inclusive. E na hora, a primeira coisa que eu pensei é, caraca, os jogadores tiveram o domingo e a segunda de folga, né? Porque há muito tempo que eles não tinham folga, assim. Tiveram domingo e a segunda de folga. E aí na terça-feira que volta pra treinar, vem um fogo e atrapalha o treinamento. Mas no fim não atrapalhou, deu para realizar a atividade normalmente e no fim foi só um susto mesmo. Ainda bem que não pegou fogo no CT do Fluminense, porque a gente não estava precisando de novos problemas. Os problemas que a gente já tem já são extremamente suficientes. Não precisa chegar um problema novo desse não, beleza, natureza? Saudações tricolores, não se esquece de dar o like aqui embaixo, passar no OneFootball também para fazer o seu download. Até a próxima, valeu!